Fala, meu povo, tudo bem? Estou aqui com o Orlando Zacconi, também conhecido para os mais íntimos como Orlandinho, para falar sobre a legalização das drogas. E aí, Orlandinho, tudo bem? Tudo bem, Se apresenta aí para a gente se quiser. Então, sou delegado de Polícia Civil no Rio de Janeiro há 20 anos e faço parte de um movimento chamado Policiais Antifascismo, que tem como pauta, né, a legalização, a regulamentação da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Isso é um ponto, né, importante, né, dos nossos debates como policiais antifascismo, e eu já estou pelo menos aí uns mais de 10 anos, né, uns 13 anos já participando de muitos movimentos, né, a favor da legalização, alguns inclusive diretamente ligados à atividade policial. Eu participei de uma associação chamada LIP Brasil, Associação dos Agentes da Lei contra a Proibição, né, que também, né, era um campo onde policiais se apresentavam como porta-vozes, né, do debate sobre a legalização como algo importante para as questões de segurança pública que nos afligem, né? Nós entendemos que a violência vivida hoje, né, principalmente no Brasil, no Rio de Janeiro em especial, né, ela não é proveniente do comércio de drogas, mas ela é proveniente da proibição desse comércio. Não existe ninguém de fuzil na mão tomando conta de choperia, não existe ninguém de fuzil na mão tomando conta de drogaria. Quer dizer, as armas aparecem, a violência desse mercado aparece porque ele não é regulamentado. É um mercado negro disputado por facções, por gangues, né, por grupos armados, criminosos, ou seja, é a própria política proibicionista que cria essa violência e nós questionamos então essa política. Então, já que você já falou um pouco da sua história e qual é a sua perspectiva como policial, como agente da força pública sobre as drogas, quero que você fale um pouco por que essas drogas consideradas ilegais foram proibidas historicamente, como a maconha, a cocaína, drogas essas que já foram legalizadas. O marco da proibição são convenções internacionais. A primeira convenção internacional que proibiu drogas foi de 1902, no início do século passado, né, que foi a Convenção de Xangai, que na verdade foi realizada na Europa, mas tinha esse nome porque ela visava a criminalização do ópio. O ópio é a primeira droga que vai ser criminalizada. É interessante porque o ópio ele era comercializado, né, gerando muito dinheiro pelas companhias de navegação da França, da Inglaterra, que traziam o ópio da Índia e levavam para mercados consumidores. Inclusive na Europa haviam opiáceos, onde esse produto era consumido, né, sem nenhum problema, né? E naquela época a China era um grande mercado consumidor do ópio. E apareceu um imperador que, por conta de um discurso religioso, aliás, os discursos morais religiosos influenciaram muito no início da proibição. Você tinha no Oriente Confúcio, né, que construiu um discurso, né, que via, né, a utilização de drogas e essa relação de prazer que essas substâncias têm com o homem como algo que afastava ele de Deus. E no Ocidente depois nós tivemos o puritanismo, que também foi responsável inclusive pela lei seca, Americana. um pouco mais na frente nos Estados Unidos. Mas, influenciado por Confúcio, um imperador chinês proibiu o comércio e o consumo do ópio na China, e inclusive confiscou todo o ópio que havia, e isso gerou a primeira guerra envolvendo drogas no mundo, que era uma guerra a favor das drogas, porque a Inglaterra e a França se consideravam lesadas diante dessa decisão que violava o princípio do livre comércio entre as nações, da soberania dos povos. Repara, né? Esse foi o primeiro discurso, era um discurso a favor das drogas, porque a rainha da Inglaterra declara guerra a China, né, que ficou conhecida como a Guerra do Ópio, né, onde, inclusive, algumas coisas que estão hoje, né, o HSBC surgiu nesse banco, nessa época, assim, ou seja, tem todo o Xangai, está lá, né, a questão da concessão também britânica, né, lá na China. Então, isso tudo vem desse período. Só que, né, nessa época, o debate era
que não se deveria proibir o consumo das drogas. Só que mais para frente... Com o aval de Inglaterra, França, com apoio de Inglaterra e França. Sim, Estados Unidos ainda nem estava nesse debate. Só que com a Revolução Industrial, cada vez mais se necessitava de uma mão de obra, né, que pudesse ficar 12 horas, né, nas fábricas. E o ópio é uma droga que deixa as pessoas um pouco em letargia, né, que não é uma droga de produção, né? Claro. Droga de produção é a cocaína. Sim, é. É a droga da Bolsa de Valores. É a Bolsa de Valores. Mas o ópio não. É uma droga que deixa a pessoa nesse estado de letargia e já não era de interesse, né, mais daquele modelo econômico. Na verdade, todos os processos de criminalização, todos, no fundo, têm uma relação, né, com... principalmente esses processos de criminalização de mercados. Quando ela começa a obstaculizar o modelo econômico do momento, ela... porque a gente está falando de crime sem vítima, né? Não tem vítima no crime de drogas, né? Inclusive, no Brasil, infelizmente, um dos poucos países do mundo, o usuário ainda é criminalizado, que é um absurdo. Mas quem que é a vítima? Se constrói lá um bem jurídico, que é a saúde pública, como se o Estado estivesse preocupado com a saúde pública, promovendo uma guerra que mata mais do que a droga. Quer dizer, essa irracionalidade não consegue sustentar, né, uma explicação razoável para essa proibição. Quer dizer, na sua pergunta, o que vai fundamentar isso no plano histórico é justamente os interesses econômicos, né, que são, lógico, até hoje, né, sustentados por discursos morais, né? Então, esse primeiro discurso moral gerou uma guerra a favor das drogas e o segundo discurso moral que veio na Lei Seca foi o contrário. Já era um discurso moral onde, né, o Estado, né, e aí no caso dos Estados Unidos, incorporaram esse discurso moral e estabeleceram a primeira lei proibicionista, né, forte, né, porque antes já havia proibição do ópio e até da cocaína no plano internacional, mas os países membros não vivenciavam nas suas legislações com tanto rigor o enfrentamento do proibicionismo. A primeira experiência proibicionista forte mesmo veio nos anos do século passado, né, 1920, de 20 a 30 ali, né, que foi a Lei Seca nos Estados Unidos. Ali, né, a proibição do ópio se veio através de uma disputa que as ligas antissalões faziam, né, tanto em relação ao álcool como à prostituição, né, porque ali eram ligas anti-salão. Essas ligas anti-salão, elas também tinham um discurso moral que viam tanto o consumo do álcool como a prostituição como algo que afastava o homem de Deus e que, portanto, deveria ser proibido. E a partir daí, né, nós também tivemos, junto da primeira experiência proibicionista, as primeiras experiências da violência resultante da proibição, Al Capone, né, as gangues de Chicago, né, a polícia entrando, Elliot Ness, toda essa história que vocês têm, né, já tem série, várias séries, mas ali é o primeiro fracasso que vai ser, né, resolvido com a retomada da regulamentação do álcool. Só que foi uma experiência que deixou marcas, né, e as portas abertas para a proibição de outras drogas, né, como a maconha, como a cocaína e o próprio ópio, que até hoje são 3 plantas as quais recaem praticamente toda a repressão internacional. Isso é interessante também, porque quando eu estudei no mestrado, né, a distribuição desigual da criminalização das drogas, ou seja, quem são as pessoas que estão sendo presas pela conduta prevista como tráfico de drogas. Aí eu fui observar que era o cara que estava ali com pequenas quantidades, muitas vezes sem arma. Eu chamei de acionistas do nada, que é um termo usado por um criminólogo norueguês chamado Nils Christ. Ou seja, na hora de se criminalizar, você também vai selecionar quem é que vai pagar, né, com a liberdade e com a vida pela proibição. E normalmente, né, são as pessoas que estão na última ponta do negócio, que são os varejistas, né? O varejo é sempre o local mais frágil de qualquer relação comercial. Você vai ver assim, vamos falar do mercado do álcool. Pô, se você olhar o botequim do seu Manuel, você está vendo ali onde circula a menor quantidade de grana desse mercado. Claro. O mercado forte mesmo está com o produtor e com o distribuidor. Claro. Primeiro com o produtor, depois com o distribuidor. O varejo não é o local mais lucrativo.
Mas a repressão às drogas feitas ilícitas, na expressão da Maria do Sacarã, ela vai recair justamente nessa última ponta, né? E aí você tem uma quantidade imensa de pessoas presas por conduta de drogas. No Brasil, então, 1/3 dos presos estão presos em condutas relacionadas a drogas. É um número significativo, né? Nós temos 750 mil presos, 1/3 está preso por tráfico. 250 mil pessoas presas por tráfico. Sim, e quando você vai estudar os processos, isso já tiveram pesquisas, né? A Luciana Boatê foi uma que pesquisou, né? Eu mesmo no mestrado fiz, né, a minha pesquisa de como é que o flagrante, né, se dá do tráfico de drogas. A imensa maioria, mais de 90%, né, são pessoas que são identificadas como traficantes portando pequenas quantidades de drogas, né, sem arma. São os esticas, mulas, aviões, né, muitas mulheres, né, que transportam essa droga dentro da cidade de um ponto para outro, porque, né, essa droga tem que circular, né, dentro da cidade, e aí as mulheres são muitas vezes utilizadas na circulação por chamar menos atenção, mas acabam rodando também, né? Porque o padrão é o homem negro, jovem, Sim, o aviãozinho. sim. Mas entre mulheres também você tem a criminalização por drogas muito alta no